Se você pega ali no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que ele é bisavô de Noé. Então, o cara que já estava preparando ali... Bisavô de Noé? Bisavô, cara. Naquela época que o pessoal vivia muito também? Pô, os caras viviam, né? Matusalém, que é dessa família aqui também, é tudo parente, né? Matusalém viveu, se eu não estou enganado, 986 anos, 87. Então... Por que os anos de vida foram... Tem explicação na Bíblia por que a vida foi encurtada do ser humano? Cara, a Bíblia, ela não te dá, assim, um detalhe, né? Ah, a partir de tal tempo, a galera passou a viver menos. O que a gente percebe é que, depois do dilúvio, houve uma queda drástica na longevidade. Talvez, Daniel, não é por causa da mistura do DNA, não? Porque o DNA do ser humano estava misturado com os néfilis e aí eles viviam mais. Mas aí o pessoal limou todo mundo, né? Então, aí... No dilúvio. Aí começou a viver menos. Ah, tá. Eles viviam mais por causa da engenharia genética. Eu acho que não... Parece que não é isso, não. Porque Noé, que viveu pra caramba, tipo 900 anos também, a Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. Só que essa palavra gerações não é apenas de... Ah, ele era perfeito moralmente. É uma palavra que em hebraico é tamim, tá relacionada à perfeição física genética. Ah, entendi. Que é o termo que Deus usa para falar que os animais sacrificados a ele tinham que ser perfeitos. Perfeito no sentido de não podia ser mancos, manchado, com nenhuma ferida e tal. Então a Bíblia vai dizer que Noé era perfeito. Parece que Deus está falando que ele não tinha tido o seu DNA corrompido. Entendi, pode ser nesse sentido. E essa galera toda da linhagem... Faz sentido, porque ele foi escolhido para continuar a raça humana, porque né? ele não tinha sido adulterado ali o seu DNA, né? Então, a explicação que alguns estudiosos dizem é que o detalhe é que a Bíblia é clara ao dizer que antes de Noé nunca tinha chovido. O quê? Não tinha tido chuva. A galera não sabia o que era chuva. Quando Noé falou vai chover, os caras falaram o quê? O quê? O que é chuva, né? Sério mesmo? Eu não sabia desse detalhe. Vinha um orvalho, um vapor no final da tarde e isso irrigava as plantas, né? Na verdade, é como se a Terra fosse uma grande estufa. Entendi. E isso é como se fosse o clima da Amazônia, né? Tá. Que é quente e úmido. Como se a Terra fosse uma grande estufa. E o conceito é o seguinte: essa estufa impedia a radiação solar de entrar com mais força na Terra e não degradava o DNA, não destruía os telômeros, né? Aqueles elementos ali que fazem estão diretamente relacionados com a longevidade. Então é como se a Terra, com essa capa de ar, né? De vapor de ar ou vapor de água, tivesse ali uma capa protetora ali que protegesse a Terra dessa radiação. Então, assim, quando acontece o dilúvio, essa capa sai, porque ela cai, né? Vira tudo água, chuva. Tem uma precipitação. Então, depois dali, o personagem bíblico que vive mais é Abraão, com 170 anos, e depois Moisés, com 120 anos. Tá. E aí depois você já vê Davi escrevendo no Salmo, falando que a idade normal do homem é 70 anos. Então, fala, 70 já é maldade também. Vamos viver mais um pouquinho, pois né? Não, porque aí, poxa. Baixou muito, Baixou. Né? Então, e aí vão entrando outras coisas curiosas, né? Eu tive um professor de biologia, que ele era, na verdade, médico, pediatra, né? Professor da Universidade Federal Fluminense. O nome dele é Cídio Machado. Tem uns 20 ou 30 anos que eu não encontro com ele, então não sei se ele tá, como é que tá aí, se tá vivo e tal. Mas eu conversei com ele, falei, professor, porque eu comecei a pensar nos dinossauros relacionados a essa questão de Noé, né? Tá. Eu falei, professor, pelo que eu estudei, os répteis, eles não param de crescer nunca. Até o dia da morte ele está crescendo. Então, se um réptil vivesse 1000 anos, ele vai ficar do tamanho de um dinossauro, né? Um jacaré vivendo. Aí ele falou, teoricamente, sim, se ele tivesse comida suficiente. Eu falei, cara, será que esse negócio de dinossauro tem relação com isso? Porque o bicho vivia tanto que ele ia crescendo. Porque os mamíferos, eles param de crescer. A gente para, né? Inclusive, às vezes até quando tá velho eu encolho um pouco, né? Total. Meu pai que fala, os caras, qual a sua altura? Ele depende, era 1,90 m, agora é 1,72 m. Diminui mesmo, cara? Vai curvando. Acho que a curva e as juntas também, o joelho, né? Vai perdendo ali o menisco ali. Mas uma curiosidade é que o bebê, por exemplo, e é uma curiosidade porque ao contrário de outros animais, que já nascem praticamente andando, né? Você vai assistir, por exemplo... nascem pronto já. Você vê um elefante, uma girafa ali, o bebê já nasce meio que andando, né? Passarinho, né? Já se vira.
O ser humano não, ele nasce muito limitado, com a cabeça gigante em proporção ao corpo, né? E conectado com os pais, né? Precisa dependendo, dependendo. Se não tiver os pais ali para sobreviver, é só um milagre mesmo. A não ser o Mowgli, né? Menino Lobo, essas galera. Tarzan. Que é criado por... o Lobo também, como é que é? O Caspar Hauser, né? Foi criado pelos lobos, Pois né? é. Tirando esses casos exóticos, né? Que, apesar da literatura, tem casos assim, né? Existem histórias de pessoas que se perderam na Alemanha mesmo, né? O Caspar Hauser da Alemanha, mas tem histórias de uma menina que ela foi criada por lobos também. Ela é igual um cachorro, a mulher, né? Ela se movimenta igual cachorro. Que doido. Tudo igual cachorro. Mas pelo menos sobreviveu, né? É. Não sei se dá pra ressocializar ali. Com certeza. Mas o que é interessante é que o bebê, como ali tem uma capacidade cerebral e tal, né? Precisa desenvolver muito, porque ele nasce bem limitado. Ele demanda muita energia, né? É por isso que às vezes um neném, se você não amamentar de madrugada, ele pode até ficar com hipoglicemia, às vezes até morre, porque ele gasta muita energia para poder crescer. Porque o neném, nas fases iniciais, ele cresce tão rápido que se a taxa de crescimento do neném continuasse pela vida adulta, o ser humano, na vida adulta, teria o tamanho de uma baleia. Ô, louco! Porque tem um momento que ele dá uma desacelerada, né? Porque ele cresce muito rápido. Tem um estirão, né? Aquela época dá do um estirão. Então, isso é interessante. A ideia, então, é que esse vapor de água precipita, gera o dilúvio, alaga tudo e tira essa camada protetora. Então, a longevidade ela é reduzida por causa disso. Entendi. A teoria, né? Isso é uma especulação. Claro. É uma especulação. Então, Enoque está nesse contexto pré-Noé. Lembrando que Noé também é uma palavra interessante porque em hebraico é Noah, né? É o nome do meu filho. Então, Noah. Significa descanso. É mesmo? Porque a terra estava tão caótica que a terra precisava de descanso. Então, Deus traz o descanso através de Noé. E Enoque, qual é o significado da palavra? Então, pelo hebraico, significa dedicado, consagrado. Todos os nomes em hebraico têm algum significado? Tem significados profundos e geralmente relacionados à missão dele? A missão do cara, né? Então, a palavra nome em hebraico é Shem, né? Shem, ela dá origem a nome, mas também a ideia de vento ou reputação, né? Que a reputação é aquilo que navega pelo vento, né? Por que Abraão teve que mudar de nome? Foi mais um sinal, né? Porque Abrão significa antepassado famoso. O nome dele era Abrão. Sim. E aí Deus não queria que ele fosse só um antepassado famoso. Tipo assim, Abraão foi um cara muito importante, mas não teve filho, né? Não, Deus queria que ele fosse pai de uma nação. Aí vira Abraão. Esse ão em hebraico é Am, que é povo. Então é pai, ave é pai, né? Pai de um povo. Entendi. Não só antepassado famoso, antepassado grande, né? Ou alguns chamam de, literalmente seria pai exaltado, ou um pai que foi exaltado, né? Então, para ficar mais fácil, né? Pai exaltado, você vai achar que é um pai que fica tirando onda, fica se auto-exaltando, né? Mas é um antepassado famoso. Aí, então, Deus muda para Abraão, né? Que é o pai de uma nação. Porque Deus chegou para ele e falou, sai da tua tenda. Aí ele saiu e falou, olha o deserto. Aí ele falou... Dá pra fazer um programa só sobre Abraão, não dá não? Dá, caramba, dá pra fazer uma temporada, um ano inteiro. E Abraão que dá origem a as três grandes religiões. Três grandes religiões, que é as religiões monoteístas, né? Que é o... judaísmo. Na sequência, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. A galera acha que o islamismo é muito antigo. Não. Mas ele chegou por último, né? Exato. Veio 600 anos depois de Cristo. Só pra gente botar no papel, né? Que o pessoal às vezes acha que islamismo e judaísmo são contemporâneos, mas não são. Até os judeus no Império Romano, o Império Romano tinha um respeito com relação aos judeus, em algumas fases, né, em outras não, porque eles sabiam que eles eram uma religião muito antiga e o Deus dos judeus era um Deus mais antigo que os deuses romanos. Então eles tinham até um salvo-conduto de que eles não precisavam participar das festas em consagração aos deuses romanos. Agora os cristãos não, porque eles chegaram depois, né? Então, o que acontece? Quando começa esse negócio de cristão falar, não vou à festa de Zeus, nem de... Zeus não, porque ali é Roma, né? De Saturno, né? Plutão, Netuno e tal. Aí os caras, poxa, mas se você não for à festa, eles vão ficar chateados com a gente, né? Porque tem que participar da festa. E aí, qualquer calamidade que acontecia, né? Praga, chuva torrencial, seca, eles falavam, iam conversar com os deuses, né?
Pô, o que foi que você tá mandando praga aí? Ele falou, os cristãos não estão vindo na festinha. Aí eles iam lá e matavam todo mundo. Não, a gente vai... deles. a gente vai resolver pra deixar que a gente vai punir a galera que não foi na festinha de Corme Damião lá. E aí usava os cristãos como tocha, né? Levava lá pro estádio. Literalmente? Literalmente. Tá, Nero... Não tem aquela história Nero queimando Roma, né? Aqueles incêndios. Eles botavam fogo nos cristãos também, né? Cara. Então era um negócio lamentável, né? Mas, por incrível que pareça, quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Mais fortalecia. Era tipo uma praga incontrolável, né? Você vai lá, cheio o ninho das baratas. Eu imagino, Daniel, nessa época do começo do cristianismo, o quão forte era esse sentimento de que alguma coisa tinha acabado de acontecer. Você estava próximo no tempo da vinda de Cristo, que é diferente de hoje, que a gente crê... uma coisa de 2000 anos atrás. Agora, imagina, 10, 20, 40 anos, aconteceu uma coisa, todo mundo tá falando nisso. A galera tava na pilha, né? Nossa, cara, deve ter sido uma coisa absurda. Os caras entregavam a vida ali e morria feliz, né? Tem que negar Jesus se não morre. Ele falou, pode matar, tem grilão. Tem até um gráfico, né, de como cada discípulo morreu, né? Tem. De Jesus. O único que não foi assassinado foi João, né? Não por falta de tentativa, né? Tentaram. Segundo a tradição cristã, dizem que jogaram ele de cima do templo e não morreu. Jogaram ele num banho quente também, com óleo fervendo, ele não morreu. Até falou, esquenta mais aí que tá meio frio. Dizem nas lendas, né, que ele falou, pode esquentar mais, tá muito quente. Não. Manda mais. Aí eles falaram, o cara é Highlander, né? Deixa quieto. Só tem duas opções, ou a gente arranca a cabeça ou manda pra ilha de Patmos. Highlander vai ser um Highlander novo. Vai sair, né? Mas já é pra agora, 2026 ou não? Depois o Homer vê aí. Ali, ó. Pedro crucificado de ponta cabeça. Simão, ele pediu? Ele falou, não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Mas Jesus já tinha falado pra ele que ele ia morrer assim. Simão, André e Filipe crucificado, Paulo decapitado, Bartolomeu também? Também, Tiago Justo, o que é? Uma espada? Deu uma espadada, Tadeu uma machadada, o outro ali é um... Não sei, Mateus esfaqueado, talvez. Matias fogo. Foi pro churrasco. Tiago menor. Pedrada? Apedrejada, E João foi largado. João foi foi pra um resort. Como chama? Taiaiá. Pô, esse aí ali virou ilha de Patmos também, né? Que o Apocalipse desceu ali, né? Total. Cara, mas por que a gente tá falando disso mesmo? Não, a gente tá falando como é que os Não, eles morreram, mas por que a gente entrou porque a gente tava falando que os caras tinham uma fé tão grande. Verdade. Os caras entregavam a vida ali. Já que a gente falou nisso, acho que é legal a gente pontuar, né? Tem uma passagem muito interessante, que se eu não estou enganado, tá no Evangelho de João, capítulo 21, que é fim de night, assim, tá terminando o Evangelho, Jesus já vai ser assunto aos céus, ou ascender aos céus, né? Porque ninguém que puxou ele foi por conta própria. E aí, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, amo. Aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele ama. Aí, Pedro, tu me amas? Se fosse eu ia falar, pô, Jesus, tá com cera no ouvido? Qual é que é, né? Aí ele falou, aí a Bíblia fala que Pedro ficou triste, né? Porque ele percebeu que Jesus estava duvidando. Aí ele falou, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele, tá bom. Aí ele falou, olha, o meu destino, porque ali Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Era Jesus ressurreto. Você tá indo pro meu destino que eu. Tipo, a mesma morte que eu. Cara, imagina você saber, né? Aí ele já ficou meio grilado, né? Por quê? Porque Pedro várias vezes chegou para Jesus e falou, tô contigo até o final, não importa o que acontecer. Então, assim, a gente diz que peixe morre pela boca, né? Não precisava falar isso, mas já que falou, então, Jesus falou, demorou então. Eu não te pedi isso. Então... Na Bíblia tem vários casos, o cara fala uma besteira, aquilo destrói a vida dele. Agora, o João não falou nada. O João, ele não falou, tô contigo até o final, mas foi com Jesus até o final. Então, o que falou que ia até o final e não foi crucificado. O que não falou nada e foi o único dos apóstolos que ficou com Jesus, recebeu a regalia de não ser assassinado. Entendeu? Que interessante. E aí, cara, o que acontece? Depois que Jesus chega para Pedro e fala isso, você vai morrer. Ele não fala literalmente, mas ele ensinou, você vai morrer crucificado. E aí João passa nessa hora. Aí Pedro falou, e ele vai morrer como? É curioso, né? Vai ser crucificado também, ou se ele é melhor do que eu? E aí Jesus fala uma das coisas mais misteriosas da Bíblia. Jesus fala, o que me importa se eu não quero que ele morra?
Como assim? O que me importa se eu não quero que ele morra? Qual o problema se eu não quero que ele morra? Eu faço o que eu quiser. Ah, tá. Eu escolho você, vai morrer crucificado, e ele eu não quero que morra. Não há problema nisso, porque é uma escolha minha. Então, aí, cara... Que estranho essa frase, né? Aí surge uma lenda de que João era imortal. E tem algumas outras lendas de que ele estaria vivo até hoje. Cara, imagina... Dá um filme maneiro, né? Nossa, cara, eu já pensei nisso. Né? João até hoje passando gerações, vivendo tudo. Na moita ali, Na moita, né? Só assim. Talvez mexendo alguns pauzinhos. Dando empurrãozinho agora, aqui. Nessa época, ele tá... Imagina. Cara... inclusive, me lembrou um filme... Vê se você acha aí, O Homem da Terra, acho que chama. Deixa eu colocar aqui. É um professor que tá ou se aposentando ou tá indo embora da cidade. E aí você descobre que ele já viveu muito tempo e de tempo em tempo. Ele não envelhece e os outros estão envelhecendo. Ele tem que mudar de identidade. De lugar e de nome. Ó, cara, é um professor que se aposenta e vai se mudar e os colegas e entes queridos vão se despedir dele. Lá ele conta que nunca envelhece, não morre e tá vivo há 14 mil anos e aí a coisa fica mais profunda. Aí você tem que assistir pra entender a parada. Quem é esse cara? Esse é mais antigo que o João. Esse acho que é o próprio Enoque. Né? Então, eu não posso falar quem ele é exatamente, porque esse é o final do filme. Mas o filme revela? Revela quem é esse cara. Mas o cara tem pinta de que idade, assim? Tipo, não, ele tá com uma cara de 50 anos. Aquela idade, eu acho que 40 e pouco, aquela idade que a galera fala, pô, mas você tá bem, não envelhece e tal. Aí é a hora dele ir pra outra cidade, porque o pessoal... todo mundo velhinho, você vai ver os amigos dele tudo. Os amigos tudo... porque os caras envelheceram e ele ficou bem. Exato. E aí até uma idade... dá pra... Mas tem uma idade que ele fala, vou embora e vou contar pra vocês. Tom Cruise da vida, né? Exato. Vai ter que... Então, cara... Mas essa história do João eu não sabia não, cara, que talvez ele seja imortal. Dalmas Leben Shahar, ela é traduzida em grego como fósforos. Então o nome grego de Lúcifer é fósforo. Então cuidado com o fósforo, hein? Fósforo. O portador da luz, alguma coisa assim? Fós é a luz em grego, né? E foro é o transportador, né? E aí, Fiat Lux, né? Haja luz, né? E aí, em latim, o fósforo vira lute. Em vez de ser fós, é lute. E o fer fica parecido, né? Que é fósforo. Lucifer. É o transportador da luz. Portador da luz. Que em hebraico é Hillel, né? Que é o brilhoso. E o lance da estrela da manhã? Então, os dois são chamados de estrela da manhã, né? Jesus e Lúcifer. Jesus também. Porque a estrela da alva, filha da manhã, né? Então, ambos têm esse título, né? Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, que é o planeta Vênus, quando ele brilha de manhã, quando ele aparece de manhã. Quando ele aparece no céu, parece uma estrela, né? Parece uma estrela, que é a estrela da manhã, né? Então, Lúcifer recebe esse título também. Existem, na verdade, várias equivalências entre Lúcifer e Cristo, né? Por exemplo, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lúcifer é representado pelo bode Azazel. Exato. Então tem o bode e o cordeiro. Existe Lúcifer enquanto serpente e existe a serpente de Moisés, né, que engoliu as outras serpentes. Mas né? que era do bem. Do bem, uma serpente do bem. Existe o poste, que é a cruz que Moisés levanta. Não sei se a galera lembra dessa história. Teve uma época que eles estavam no deserto, na travessia, né, para a Terra Prometida. E aí o povo começou a ser atacado por víboras. E aí Moisés ordenou que fosse construída uma cruz e colocada em cima da cruz uma serpente de bronze. E quem fosse picado pela víbora e olhasse para essa serpente na cruz era curado. Então isso era uma representação já da serpente sendo derrotada na cruz, né? E além disso... Muitos católicos usam essa passagem para justificar o culto às imagens. Culto às imagens. Tem um argumento interessante, porque a Bíblia diz que depois que o povo de Deus entrou na Terra Prometida, eles deram um nome para essa serpente, que é Nerustan, que é a serpente de bronze, e eles começaram a cultuar essa serpente. No momento que eles começaram a cultuar essa serpente, Deus mandou destruir o poste e a serpente. Virou aí, ó, Nerustan. Objeto de culto. Aí vira uma idolatria. E, portanto, pecado. Aí não pode fazer. É igual o Gideão, né? Gideão, na época dele, a galera adorava uma estátua de Baal. Então a primeira coisa que ele fez foi pegar um machado e machadar a estátua toda, né? Então isso sempre foi um problema ali na Bíblia. E então a gente chega até não só as comparações entre Jesus e Lúcifer, né? Que a gente já citou, né? A brilhante estrela da manhã, Cordeiro de Deus, né? No caso de Lúcifer, o bode Azazel. Entre outras coisas. Mas tem até aquela confusão entre Jesus e Barrabás também, né?
Porque Jesus era chamado de filho de Deus e Barrabás significa filho do Pai. Então você tinha 2 filhos do Pai, que eram 2 salvadores. Um salvador que era um rebelde contra o Império Romano, o outro que era um salvador espiritual. E o povo escolheu... O povo fez unidunité e escolheu errado, né? Então, assim, sempre para você saber discernir entre o bem e o mal, exige ali uma sensibilidade maior, né? Porque a Bíblia fala, né? Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição, né? O inimigo cegou o entendimento da humanidade para que não enxergue a verdade. Não vos admireis, que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Paulo fala uma frase muito legal que eu tomo como referência para mim, que é para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis, né? A gente não ignora a sua sagacidade, né? Que está sempre ali tentando enganar, uma vez que ele é o mestre do engano, né? Então, esse livro de Enoque ele tem vários temas legais, né? Fala do juízo final, fala até uma espécie de justiça social, talvez isso tenha dado um pouco de problema naquela época, né? Porque depois do Concílio Vaticano II, a igreja começou a falar sobre mais questões sociais e tal, nos anos 60, mas nesse livro, claramente, é um tema que está na Bíblia, né? Isso é explícito, mas no livro de Enoque também Deus defende os pobres e humildes contra os ricos opressores. Então tem esse negócio do... Claro que Jesus também fala que é mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu e tal, né? Fala pro jovem rico, né? Larga tudo que você tem e me segue. Aí ele foi embora triste porque era dono de muitas posses. Vai falar sobre... tem um verdadeiro... No livro de Enoque tem um verdadeiro estudo de angelologia, que é o estudo dos anjos, que ele vai falar sobre as hierarquias angelicais, as funções de cada anjo, né? Vai mostrar essa queda. Pois coloca essa hierarquia dos anjos aí. Hierarquia angelical. A melhor de todos para mim é de Moisés Maimônides. Se quiser procurar, hierarquia angelical do Moisés Maimônides, que é uma hierarquia angelical judaica, não é cristã, mas eu acho que é mais completa, porque vai aparecer coisa que a gente não imagina que existe em termos de anjo, né? Porque Ezequiel fala, eu vi rodas dentro de rodas. Aí você fala, cara, isso não é um anjo, pode até ser um OVNI, né? Mas anjo não, mas aí na angelologia do Moisés Maimônides, é uma categoria angelical chamada Ofanim, que são as rodas, né? Em hebraico. Por exemplo, na hierarquia de Maimônides tem uma categoria chamada Ishim. Ishim vem da palavra Ish em hebraico, que significa homem. Então seriam os semelhantes a homens. São aqueles anjos que a Bíblia fala assim, muitos sem saberem receberam anjos em suas casas. Porque parecia uma pessoa normal, né? Então é interessante também, né? Abraão mesmo recebeu anjo na casa dele e eles jantaram, lancharam, então os anjos conseguem comer. Ideia. Jogaram um PlayStationzinho, né? Bateu um PlayStation. Porque Moisés fala o seguinte, a gente vai entregar um cordeiro para Deus e a gente vai entregar um bode pro diabo. Por quê? Porque aí não é que fala pro diabo, né? Não. A Bíblia fala assim, esse bode... O sacerdote deve colocar a mão na cabeça dele e colocar todo o pecado do povo nele. Não tinha lance de colocar umas contas também no pescoço dele, sei lá, alguma coisa? No bode? Que seriam os pecados. Os pecados. Esse é uma representação... cara, do Azazel eu já vi outro. Tá com pita de bode, né? Exato. Vê outras representações que você acha também do Azazel. Coloca Sandman Azazel ou alguma coisa de quadrinhos assim. O cara botava essas contas também, a mão na cabeça dele. E falava, todos os pecados estão sobre você agora. E soltava ele no deserto. Pra espiar. Pra ele morrer no deserto. Mas aí, a ideia era que era entregue pro diabo. Ah, é? Como se fosse pra Satanás lá. Então, o nome desse bode na Bíblia é Azazel. Cara, não sabia disso. Aquele que assume os pecados todos. Seria o devorador de pecados. O devorador de pecados. Se alimenta dos pecados, né? A Bíblia não vai aprofundar muito. É claro que no ocultismo você vai ter toda uma teologia em cima de Azazel, né? Então, esses 200 anjos caídos liderados por Azazel e Samiasa geraram os gigantes, que são os Nephilim, que é a palavra hebraica, né? Olha lá. Ah, tá. Achei que tá mais aquele diabinho padrão, né? Exato. Com um cavanhaquezinho, né? Tem um rabinho lá atrás, né? O tipo o Doutor Estranho dos quadrinhos, né? O Doutor Estranho tinha uma pinta meio assim, né? Tinha uma pintinha... eu não sei porque todo demônio tem cavanhaque, né? Estilo. Me lembra também o Noturno do eu ia falar isso, o Noturno, Noturno do X-Men, Só que ele é azul, se eu não me engano, o Noturno. Pode crer. Mas o Azazel é do X-Men, né? Ele aparece nos X-Men. Né? Tem também? Aí eu já não sei. Vê se tem Azazel no X-Men. Até no filme apareceu.
Porque eu tô pensando que ele sumia, na aparecia. DC, né? Tem no... Não, mas DC é o Noturno, né? Não, o Noturno é do X-Men. Ah, do X-Men? É. Ué, mas tem Azazel, cara. É por isso que eu quero ver. Confere, tem Azazel também? Marvel. Azazel Pô, agora Marvel. eu tô confundindo tudo. Como você manja mais de história em quadrinho que eu, fiquei na dúvida também. Mas eu não manjo muito de super-heróis, sabia? Não? Eu manjo mais de quadrinho em geral. Esse é o do filme. O do filme? Do filme, Ah, não lembrava, não. Deve ter no quadrinho também, né? Não é canônico, tem no quadrinho E Supernatural deve ter Azazel também. Depois procura se tem. Tem? Ô, Klaus, com certeza. Agora quero ver. Porque ele falou com certeza sem o menor certeza. Vírgula não, de dúvida. Ele com certeza, assim, tipo... Não, ele faz uma cara de talvez, mas ele fala com certeza. Então, eu não confio no Klaus ainda, cara. Eu ainda... Ele tá no ele tá estágio probatório. Ele tá na incubadora ainda. Quando ele fala, eu fico meio assim. O Homer eu já sei quando ele sabe mesmo e quando não sabe. O Homer a gente só duvida quando ele troca o G pelo J. Aí você fica na hora de escrever no WhatsApp, ele fala que escreve muito rápido. Ele tem uns dedos muito rápidos. Ah lá, cara, eu lembrei. Do Supernatural? Supernatural. Você assistiu tudo, cara? Então, é muito episódio, isso que é um saco, né, cara? Eu queria pegar do começo, mas é muito episódio. Aí eu vou nos episódios meio que o pessoal fala que são os melhores e assisto. Entendi. Já aquele 5 estrelas ali, né? E a série Lucifer, você assistiu? Não, eu li o quadrinho. Leu o quadrinho? A série é muito ruim. O quadrinho é maravilhoso, é maneiro? muito bom, muito bom. Ele corta as asas e vem pra terra e ele dá a chave do inferno pra Sandman. Sandman se vira. Aí o Sandman vai dar pra 3 anjos cuidar. E ele, tipo, tô me aposentando e vai pra terra e ele vai pra Los Angeles, talvez? Eu não lembro, né? Abrir uma boate e fica lá. Isso é a história dele. Entendi. Mas no quadrinho eu acho bem melhor. Ele tirou um sabáticozinho, né? No seriado é meio romancezinho. Ele é tudo cool, pegador. Aí eu já não curti muito, assim. Olha lá. É outra vibe, né? Outra vibe. Esse quadrinho é de quem, você lembra? Do Neil Gaiman. Ah, do Neil Gaiman. Ele criou, e aí outros caras pegaram esse personagem e desenvolveram. Essa série do Lucifer é escrito por outro cara baseado no universo criado pelo Neil Gaiman. Que tá canceladaço, né? Ainda tá ou já esqueceram do... Não, tá... Será que ele se envolveu que ele fala muito sobre ocultismo e acabou se envolvendo nas paradas? Eu queria que chamasse ele de Master, né? E ele queria? Não sabia, não. Negócio de tortura, tem coisa pesada. Ele é a mulher, ele é a ex-mulher, eu acho uma mulher. Fazia umas paradinhas meio estranhas. Bem pesada. É louco isso, né, cara? Uma galera que você nem imagina que é envolvida nisso. Xaropão, né? Só que aí você vê o conhecimento místico do cara é tão grande que talvez realmente ele seja... Ele foi pra prática, né? Exato. Ou o contrário, ele era da prática e relatou o que ele fazia. Ah, não, entendi. Ele botou em forma de ficção as paradas que ele via. Que nem o Alan Moore. O Alan Moore, ele assume que é bruxo. Mago cerimonial. E ele coloca em todo o quadrinho dele. Reais dele lá, né? Aquele Prometeia, tem coisa pra caramba sobre magia. E o Jerusalém você não leu também, não, né? Cara, um calhamaço. Eu Será que não vale? li ainda. Os caras falaram que é uma das coisas mais brilhantes que já foi escrita, né? Precisa encarar aquilo, porque, cara, aquilo precisava sair em Kindle. Ou é triplo? Eu não lembro. Eu não sei. Eu tenho lá na minha estante. Lá. Eu comprei um encadernadão, você acha em Kindle, porque até manusear aquilo dá medo, ruim, né? É grande demais, né? É o que... Olha lá ele, ó. Aquele monstro do pântano é do Alan Moore também? Bom, será que é real também? Ele encontrou com o monstro do pântano? Não duvido, cara. Não duvido. Não é não? Ser uma representação de seres da floresta, sabe? Ou então uma parada acho meio... que tudo dele... Lovecraft, né? Tudo dele tem fundinho de verdade, né? Mas, cara, é o melhor escritor de quadrinho de todos os tempos. Pô, Watchmen. Watchmen, V de Vingança... o Monstro do Pântano. Sim. Ele revolucionou muito. É outra atmosfera, né? Ele criou uma atmosfera Agora, própria. Jerusalém, eu precisava ver alguém que leu e fala, vale a pena, porque pra encarar aquilo... Porque depois começar e parar é chato também, né? Depois coloca aí, tem mais de 1000 páginas. Eu tenho lá. Tenho lá. Então, essa história, cara, de seres espirituais engravidando as mulheres, isso é uma das coisas mais antigas que existem, né? Então, na história do Enoque, esses anjos que caem, esses 200 engravidam as mulheres... e gera os gigantes, os Nephilim, e eles são seres muito violentos, né, que na história do Enoque, eles devoram seres humanos e causam caos, né? E os anjos, eles também, esses anjos caídos, passam para os seres humanos vários dos conhecimentos considerados proibidos na Bíblia, né?
conhecimentos de armas, de joias, de feitiçaria, de astrologia e de maquiagem também. Eles ensinaram as mulheres a se maquiar. Você vê que problema, né? E a Terra fica cheia de violência, de sangue, né? Os humanos começam a ficar desesperados com esses seres gigantes devorando todo mundo, destruindo tudo. E aí, o arcanjo Miguel, o Gabriel, o Rafael e o Uriel, eles intercedem a Deus, né? Pedindo ajuda. E aí, Deus manda Uriel avisar Noé sobre o dilúvio, né? E aí, os gigantes, o que acontece? Vem o dilúvio, aí tá na Bíblia, Noé avisa os caras falando, olha, vocês têm que se arrepender, vocês não podem viver dessa forma desregrada, senão Deus vai trazer uma punição. Os caras não acreditam, Noé fica lá 120 anos de construída a arca, o pessoal fica zombando dele, porque eles falam, pra que você está construindo isso? Ele fala, porque vai chover. Os caras falam, o que é chover? Pô, nunca tinha chovido. Então os gigantes do dilúvio, eles são destruídos, né? Os espíritos deles viram os demônios que atormentam as pessoas. Então aqui a gente tem uma distinção muito interessante entre anjo caído e demônio. O que é o anjo caído? O anjo caído é um ser espiritual que tem um corpo espiritual e que se rebela contra Deus, mas ele, em tese, ele não consegue possuir uma pessoa, porque a pessoa morreria e o anjo também tem o seu próprio corpo. Agora, quando os anjos eles criaram os gigantes têm uma alma ali que é diabólica, né? Tem um espírito diabólico. Não, mas são feitos em rituais com esses demônios. É. Eu não sei se os demônios incorporam alguém. Não. Não? O procedimento não é assim, não. Eles aparecem mesmo? Pode acontecer isso que você falou. Um cara possuído engravidar uma mulher. No advogado do diabo, não tem um negócio desse? Você sabia que eu estou investigando essa história? Qual? O do filme? Do filme e relacionando a tudo isso. E tem tudo a ver, porque Você assistiu, né, Homer, esse filme? É obrigatório. Sim, é muito bom. É. O que eu tô investigando, cara? Advogado do diabo e tudo a ver com Enoque. Tá. Anjo ou demônio engravidando mulher. Certo. Cara... Porque lá ele tem relação com a mulher dele? Ele estupra a esposa. Cara, é verdade. Que é a Scarlett Johansson, não. Como é que é o nome dela? Que fez aí o Mad Max aí, que é a sul-africana lá, grandona, loura. É, Charlize Theron. Charlize Theron. Tá. Só que ela tá com o cabelo cacheado. Verdade. Tá fazendo papel de mulher do interior. E pra ela é meio como um sonho, né? O que acontece. Mas né? ele barbarizou. Isso existe, Vilela. Isso existe. Tem vários relatos. Né? Existe até a noiva nacional de Satanás, que é uma bruxa que é escolhida, e ele arrebenta com ela. Mas qual que é o intuito? É gerar alguma coisa ou não? Não, é só ele passar o cerol lá. Ele se diversão, divertir, tá? É playground. Às vezes rola também, né? Então, assim, existem, como você tinha falado, o cara possuído engravida a mulher, existe. E o neném nasce fora do normal. Porque na hora ali do cara já... Passa alguma coisa. Foi soltado uma eletricidade que gerou uma mutação genética no espermatozoide. Mas nos ritos de fertilização, são os ritos mais antigos que existem, né? A galera geralmente fala assim que a profissão mais antiga é mulher de programa. E talvez um dos cultos mais antigos são os cultos de fertilização, que são os bacanais. Começa assim, né? Culto de fertilidade. Por quê? Porque a galera dependia da terra para comer. Se a terra não produzisse, o cara passava fome. Então ele pedia para os deuses ali, poxa, traga prosperidade e fertilidade para a terra. Aí os deuses falavam, vamos fazer melhor? Eu desço aí, a gente faz uma festa aí, já ninguém é de ninguém. Então, assim, os cultos de Eleusis na Grécia, os cultos das Saturnálias em Roma, os cultos ao deus Baco, que são as bacanalhas, por isso que é bacanal, né? Então, são os cultos de fertilização. Nesses cultos que acontecem fertilizações mesmo, mulheres saem grávidas, como é que é o sistema? Primeiro, esses seres espirituais se apresentam de uma forma feminina e o cara tem uma relação ali com o ser. O ser pega o espermatozoide, altera e depois o ser assume uma forma masculina e insemina isso na mulher. Tá. Entendeu? Na prática, é uma inseminação artificial, a fertilização in vitro. Entendi. Entendeu? Então eles não trabalham a partir do nada. E eles não têm esperma deles. Eles pegam o esperma mono, alteram e botam na mulher. Aí você começa a viajar. Tem uns caras estranhos assim que pode ter sido fruto disso. O próprio Elon Musk
Viajando, claro. Não, mas, pô, ele tem umas reações meio estranhas, né? Não ele tem um tipo físico estranho também. Ele é meio deformado, né? Total, né? O tórax dele, já viu ele sem camisa? Já. Ele é todo meio empenado, né? É. Eu vi uma entrevista meio... O entrevistador falou uma coisa meio estranha pra ele. Pegou até mal, assim. Parecia Sério? que o cara tava dando uma cantada nele. Falou o quê? Mas era um entrevistador que é tipo um cara que tem um canal que bomba demais na Índia. Sei. Porque a Índia também você tem 1,5 bilhão de pessoas, dá pra ter canal monstruoso, né? Você nem conhece aqui. Imagina o Brasil com 1,5 bilhão, né? Ô, Tem inteligência limitada, tava com 600 a AdSense da gente tava bombando. Aí, Mas pega uma de corpo, assim, que... Ou ele sem camisa na praia. Ele tem um tórax estranho, né? Um pombo, né? Parece um pombo. O cara chegou pra ele e falou assim, pô, fiquei surpreso com a sua presença física, porque você não parecia que era tão grande assim, tão forte. Aí ele até zoou, fez assim, né? Mas parece que você não tem ideia do tamanho do cara olhando na internet foto. Entendi. Parece que o cara é muito maior do que parece, né? E tem aquelas pessoas que já são grandes, mas elas parecem maiores por alguma coisa. Ele tem alguma coisa diferente. O Silvio Santos era um cara assim, que você viu o Silvio Santos, parecia... Era uma figura que parecia um boneco de cera. Eu não tive o prazer de Eu encontrei ele na rua, cara. Nossa, velho, é muito estranho. Ele tem um porte meio estranho, né? Um tórax. Essa foto nem tá tão estranha. Tem uma que o tórax tá bem pra frente. Mas não de forte, assim, né? É, uma coisa meio deformada mesmo, né? E o cara é gigante, né? Tá com o corpo do Homer aí. Homer tá até bem, né? Homer sem camisa. Cara. Eu só fiquei com pena dele, brancão, pegar esse sol aí, que ele não dorme à noite, não. Cara, isso daí vai... Lembra as costas ardendo? Vai tá ardente. Não dorme de jeito nenhum. Camarão da Malásia, né? Que é gigante o camarão, né? Então, cara, por que eu tava falando nisso, Vilela? Até queria ver a tua opinião. No caso do Advogado Diabo, o Keanu Reeves, que é o personagem Kevin Lomax, né? Que é o nome dele. Advogado? Ele é um advogado lá do interior, cara. Bem promissor, né? E aí ele... É contratado por uma... Ele vai pra Nova York. Então ele é um cara que saiu do nada. Uma empresa grande. A mãe dele é uma senhora muito simples da roça. Verdade. A namorada dele também, que é a Charlize Theron, a menina do interior. É todo mundo do interior que foi pra... É tipo Guns N' Roses, né? Welcome to the Jungle, né? Cheguei na selva. Então, o que acontece? Você vai ver que tem um determinado momento no filme, não sei se você se lembra, Vilela, que a mãe do Keanu Reeves encontra com o Al Pacino. Com o Lucifer. E ela lembra dele, porque foi ele que engravidou ela. Ah, lembro. Aí que você junta as peças. Ela fica toda... Lembro. Aí eu comecei a ver a recorrência dessa história. De mulheres simples, sem recurso, que um cara grandão vai lá e engravida ela e some e deixa o filho crescer lá. Cara, se você... E depois, em algum momento da vida, vai resgatar esse cara pra alguma coisa. Tipo, 18 anos, né? A história do Mastral é isso, cara. Sério? A história do Mastral Eu não sei a história dele. Qual que foi? Ele insinua que o pai dele não era o pai dele, que o personagem lá do livro lá seria o verdadeiro pai dele, que engravidou a mãe dele num período que o pai e a mãe tinham brigado. E sumiu. E aí depois, quando ele tinha 18 anos, os caras vieram atrás dele. Então, cara, eu comecei a ver o quão recorrente é essa história. Você vê isso, por exemplo, a história do Bill Clinton. Bill Clinton é um cara que dizem que ele é adotado. O pai dele não era o pai dele. E o cara vira presidente dos Estados Unidos. E eu comecei a ver, cara, que isso é uma coisa que é comum. Um cara gigante engravida uma mulher do nada, o filho cresce lá sem saber quem é o verdadeiro pai. E daqui a pouco ele cumpre um destino muito especial. Por que você colocou o Bill Clinton aí? Com essa foto bonitona aí. É. Do Elon Musk você pega pior. Do Bill Clinton você pegou Ele é da fase da Mônica Lewinsky, né? Esse cara também é meio estranho também, né? Esse cara é muito estranho. Esse cara é misterioso. Todos esses caras têm uma história... A relação dele com a mulher, com a Hillary, né? Na verdade, se você pegar o relato de Cathy O'Brien é uma mulher que diz que foi barbarizada pelos dois. Por ele e por? Pela Hillary. Principalmente pela Hillary. Que ela falou que a Hillary é radical. Total. Que tipo, eu lembrei os caras falaram que a Hillary é devoradora de menininha. E que ela não brinca em serviço, não.
segundo esses relatos, né? Da Cathy O'Brien, quem quiser que pesquise aí, quem quiser mergulhar nessa toca do coelho aí. Então, Vilela, essa história é muito interessante porque não é um anjo caído engravida a mulher e cria o bebê para ser o rei da parada. Não, ele engravida e some. E aí, quando chega o momento certo, o cara é encaixado no lugar. Me parece que eles deixam o cara ser criado numa família cheia de dificuldade, sem muita estrutura, para o cara ficar uma pessoa traumatizada e carente e dependente de afeto, para quando chegar o destino dele, os caras falaram, ó, tua história é essa. Mas para você cumprir seu destino, você vai ter que fazer essas coisas escabrosas. E como o cara teve... um soldado invernal que tem aquele gatilho e o cara é ativado depois de um tempo. Não, a ideia... Ele não se lembra de nada e a partir do momento que ele tem é ativado, tem toda uma... um protocolo ali que ativa. Não, a ideia aqui, além disso, porque controle mental é coisa de ocultismo também, a gente sabe, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, quando chegar no momento do cara ser iniciado e fazer os sacrifícios, ele vai aceitar fazer, porque ele vai se sentir amado por essa galera, um amor que ele nunca teve. Que é o lance do Daniel Mastral, que você falou, essa relação. Você vai ver que você pega o livro dele, O Filho do Fogo, da página 1 até a página 180, ele contando a infância dele só perrengue. Putz. Entendeu? E ele teria sido gerado ali de propósito para lá na frente. Para lá na frente. Isso é a história que é relatada no filme dele, tá, pessoal? No livro, perdão. Então, se você pega o Livro do Fogo, volume 1 e o 2, você vai ver que a história é um pouco essa. Que ele foi um cara que foi gerado para fazer uma missão nessa história, mas ele foi deixado abandonado até que quando ele tinha 18, 17 anos, ele foi... É a história do Kevin Lomax, do advogado do diabo. Pô. Eles nem vão achar que quando fala gigante, são gigantes de grande estatura. São gigantes de fama. Entendi. Entendeu? Grande renome na antiguidade. Mas Golias era grande. Era grande, né? Era muito maior do que... Quase 3 metros. Então. 2,60 m, mais ou menos. Tá. Mas eles acham... Mas, na verdade, Vilela, esses gigantes, segundo o Enoque, não era 2 metros. Era uma parada muito maior? Muito, muito. Ah, tá. Era tipo meio aquele... Titã. Titã. Tá. Você foi no ponto certo. Essa interpretação de que... Você imagina viver num mundo desses seres gigantes, né? É grotesco. Que tem o Ciclope no Odisseia, né? Exato. Então aí tem a Guerra dos Titãs, né? Que é a titanomaquia. Então, assim, Isso é grego ou é grego? Grego, né? Quando a gente vê essa passagem, a ideia do livro de Enoque, mais Gênesis 6 interpretados como anjos caídos que engravidaram mulheres e geraram seres de elevada estatura, isso bate muito com a mitologia grega, cara. Então, o livro de Enoque é como se ele te desse um gás, um incentivo para você reler a Bíblia associando com a mitologia grega, porque muita coisa faz sentido. Pois é. Entendeu? Vai fazer muito sentido. Por quê? Zeus, o que ele fazia? Ele descia e engravidava a mulher. E esse cara que era engravidado pela mulher era um semideus. E esses semideuses, como um Hércules da vida, ou até um Aquiles, né? Aquiles, se eu não estou enganado, era filho do deus Éolo, que é o do vento, que dá origem à palavra eólica, né? Energia eólica. Então esses caras eles viraram reis, né? Pessoas muito poderosas, né? Um Hércules, né? Também. Então, a Bíblia vai falar exatamente isso, que se a gente interpretar filho de Deus como anjo, os filhos de Deus viram que as mulheres... Vou traduzir as palavras, tá? Para ficar mais claro. Anjos acharam as mulheres atraentes, engravidaram essas mulheres e nasceram gigantes que se tornaram varões de grande renome da antiguidade, pessoas muito famosas da antiguidade, que viraram reis de regiões. Porque a Bíblia, aí está na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre reis de regiões que eram gigantes. Então... Isso está na Bíblia. A gente tem o Anak, que era pai de... Ele era gigante, ele era pai de 3 gigantes, Teomai, Sesai e Aimã. Isso está na Bíblia. Ele era rei de uma região, ele governava a região. É igualzinho o semideus, o Hércules, que virou o cara, o bonzão do mundo antigo. A Bíblia fala de... Caras que venciam batalhas. Exato. Que venciam combates... Isso. O próprio Xerxes é descrito como um cara maiorzão. Né? Nessa reinterpretação do Frank Miller, né, que a gente viu lá
nos 300, né, e depois a sequência, eles vão contar uma história de que o Xerxes ele fez um pacto meio diabólico para poder vencer as guerras contra os gregos, né? E aí ele cresceu, né? Você vê o Rodrigo Santoro no segundo filme, ele é um cara normal e de repente ele faz um ritual e fica gigante. Cara, eu não lembrava disso. Ele faz um ritual? Ele passa por uma transformação. Eu só lembro dele gigante mesmo. No primeiro filme ele tá grandão já, né? É. Mas no segundo... Que mostra antes? É pré? É pré. Ah, tá. É. Que tem aquela cena... Não, é pré não. Ele é depois, mas ele faz um flashback. Então, tá. Entendi. Rola um flashback. Mostra essa transformação dele. Cara, eu lembrei que nessa época que saiu esse filme... O segundo ou o primeiro? O primeiro. O 300, do Frank Miller. Que é um filmaço. Ah lá. Pô, eu me amarro demais nesse filme. Cara. É, o visual é muito legal. É muito maneiro, cara. Eles... É um filme pra homem, né? Vamos falar a verdade? Qualquer mulher que assiste com você fala, que filme chato. Palhaçada. Um monte de cara... Você gosta? Ah, tem uma mulher aqui que gosta. E, cara, a coisa mais bizarra nesse filme, Homer, você vai saber o que é a coisa mais bizarra nesse filme. Pra mim, incomodou. Os caras estão no meio de uma batalha, do nada, o cara me saca uma maçã vermelha e começa a comer, cara. Tipo... Eu quero saber de onde ele tirou aquela Exatamente. Tinha esquetando ali perto Olha ali o visual, das Termópilas, né? Cara, porque, assim, eu acho que foi um dos primeiros filmes, deve ter tido outros antes, mas esse foi um filme que ele seguiu muito a estética do quadrinho, né? O cara, eu ia falar o Frank Miller, né? É o... Como é que é o nome do diretor, rapaz? Esqueci o nome do diretor. Desse? É. Como é que é mesmo? Caramba. Ia falar Spike Jonze, né? Spike Jonze. Ô, Klaus, você tem obrigação de saber. Vida. 300, o diretor 300. É, dirigiu o Watchmen Fala também. 300. É. Já viu esse? Fala 300? Não. Lembra disso? presa? Do Thiago Ventura. É o Zack Snyder? Zack Snyder. Também vindo no Google é fácil. É lógico, né? Pegou uma colinha. Cara, você nunca viu esse vídeo do Thiago Ventura falando se fosse o pessoal da Quebrada junto com o Leônidas? Que o Leônidas chega assim... Não, vi não. Espartanos, temos uma batalha. Ele falou, tá, aí tem um cara que tem uma boca. É. Aí, quantas pessoas estão do outro lado? É o Tigas, É o Tigas, né? Quantas pessoas? Uns 10 milhões, né? Não, como que é? Ele fala, somos 300 aqui. Ah, então do outro lado tem o quê? 300, que aí fica um pra um. Pau. Ele falou, um pouco mais. Tipo... 1000. Não, 600. 600. Eu pego um, consigo bater em dois, falar um pouco mais. Cada um mata aí dois. Aí fala, assim fica difícil, né? Porque... Como é que tipo, vai ser? Eu não vou conseguir pegar 4. Aí esse também não vai conseguir, não sei o quê. Aí no final é muito bom. Você fala, Leônidas, você tá parar de arranjar essa treta aí. Para de arranjar essas tretas aí, meu. Cara, é maravilhoso esse vídeo, cara. Senão você me quebra, né? Porque vai aumentando o número. 50 contra 1, né? E vai diminuindo, né? O Digas. É Tigas, né? O Tigas. Cara, o pior é que, assim, tem fundo de verdade essa história, né? A batalha de Termópilas, né? Que eles claro que os gregos aumentavam pra caramba, né? Os historiadores, né? Falam que Heródoto, Teucídides, os caras davam sambário. Mas a ideia do Leônidas foi muito interessante, porque os portões de fogo, né? A Termópilas significa isso. Essa batalha na Grécia é conhecida como Batalha das Termópilas. O grande lance que falam é que foi uma estratégia mesmo de eles afunilarem, porque você vê um exército inteiro... Aqui aí tem que entrar no corredor. Aí tem que entrar no corredor. Aí tu luta no corredor. Aí vai, aí vai quem é o melhor exército. Você falou qual que foi o negócio mais bizarro do filme, mas nesse filme tem cenas extremamente bizarras. Bizarro em que sentido? Satânicas. Sério? Cara, tem uma cena que eu acho que o Homer vai conseguir pegar. Daquelas... Não é das pitonisas lá. Não. O que são essas pitonisas? Elas eram drogadas e... Ele recebia os deuses e o cara dava uma bimbada. É tipo uma... É como no espiritismo, no candomblé, elas recebiam o espírito e... E super... Você viu que aquela cena foi filmada com as meninas embaixo d'água? Foi dentro d'água pra elas ficarem com aquele... e aí daquelas... e a roupa fica faz todo sentido. Foi dentro d'água, Muito bom. Mas não foi isso não. Não, cara. Tem uma cena que o Xerxes tá lá com o séquito dele e começa a rolar tipo um bacanal dentro da tenda lá. Nesse filme? Nesse filme. E dentro da tenda aparece o bode Bafomé, cara. Mas o quê? Ele mesmo, um ser estátua? vivo. Não, ser ele sentado. Não é alguém fantasiado. Não, o bode sentado. Será que você acha essa imagem, e cara? pegando o bode pegando geral. Porque Bafomé, você lembra, né, do modelo, né? Claro, o cara com seio feminino, órgão masculino. Ele tem as duas... Tem a ver com aquele ritual do gamo, né? Que os caras se fantasiavam de gamo e passavam... Você vê como tem referência no filme que passa batido. Meu irmão, você acaba não lembrando. Cena é sinistraço, mano.
Você vê que... Cara, até é que eu assisti quando era criança, mas o Conan eu acho que tinha umas coisas de feitiçaria Achei que você ia também. falar 300. Você fala, pô, Vilela, não, você tá de que sacanagem. isso, 300. Mas Conan é antigo. Conan é heavy metal, né, cara? Era pra criança pesadaço. era pesado. Pesadaço. Tinha nudez, eu acho. Tinha pra caramba, meu irmão. Você sabe o que o... Lá vem, ó. Você sabe o que mineiro acha de nudez? É melhor nudez do que no meu. É melhor nudez do que no nosso, né? Lembrei É muito mineirinho. Arrebatado é diferente de ressurreto. Totalmente diferente, Como tem que nada é? a ver. Um passa pela experiência da morte. Um morre e ressuscita, o outro tá andando aqui e some. Ele Sobe. não passa pela experiência de morrer. Não passa, Ele não passa. É como se... Foi abduzido. Mas e o corpo físico dele Vai que acontece? junto. Vai junto. Não, vai tudo junto. Ah, cara. Vai tudo junto, pô. É como se fosse uma abdução. Porque Jesus não. Ele morreu, o corpo dele tava lá na cripta. Aí ele ressuscitou. Ressuscitou, pegou aquele corpo de novo Isso. e andou. Só que era um corpo... Lázaro. Era o corpo... Não, é um pouco diferente. É? Porque Lázaro ressuscita pra morrer de novo. Tá. Depois Lázaro, até Jesus- onde eu sei, não ficou Não, imortal mas depois. Jesus não. Ele usa aquele corpo ou é um outro? É um corpo glorificado. Tanto que teve... Ele atravessa a parede, por exemplo? ele atravessa Ah. e ele tá com a pinta um pouco diferente, tanto que a galera não reconheceu. Ah, então não é só o corpo morto que tava lá. As É uma- meninas viram ele e acharam que era o jardineiro, né? Ah, tá, não reconheceram. Ô, jardineiro, você ficou sabendo aí que Jesus sumiu? Ele falou, sou eu, pô. Os caras tá diferente, tá com a pele mais bonita, o cabelo tá mais sedoso. Tava mais no hype ali, né? E, cara, só pra pontuar, antes da gente voltar pro Enoque, que é outra figura misteriosa, por causa disso, Vilela, dessa ideia de que João não morreu, aí é claro que tem linhas ocultistas que vão dizer que João descobriu o segredo da imortalidade através do consumo de sangue humano. Então ele seria o pai dos vampiros. Cara, Entendeu? que doideira. O lance de Inclusive ser tem uma imortal. série, cara, E que... talvez também de ser mais misterioso que o cara não pode sair na luz do dia, só à noite. Aí ele que fica nem na deve- moita. O cara é mais pálido e tal. Exato. É porque, qual que é a ideia? Jesus chegou pra ele e falou, João, chega mais. Essa parada que eu te falei... Só deixa... O pessoal que tá bravo com a gente fala, pô, vocês estão viajando. Não, é só uma viagem a mesmo. gente tá contando lendas que existem. Lendas, cara, calma. Existem. Não estamos mexendo nada na sua fé, na nossa fé. Eu não É tô só dizendo que... É um famoso e se? Não, eu não creio que isso é verdade. Também não creio. Eu tô citando lendas que existem porque gente maluca tem no mundo, os caras vão inventar a história. Claro, claro. Mas qual que é o conceito, né? Quando Jesus... É como se Jesus tivesse chegado para João e falasse assim, João, quando eu falei na última ceia, esse pão é o meu corpo, comei todos, e quando eu falei esse cálice aqui é o meu sangue, esse é o segredo para a vida eterna. É o canibalismo e o beber o sangue. Então, vai passando esse segredo para frente só para quem merecer. Pô. E aí surge ele teria sido o primeiro vampiro ali, como se ele fosse o pai dos vampiros, né? Então essa ideia é interessante. Inclusive no filme do Drácula, que o vampirão antes do Drácula, que inicia o Drácula, é o cara que faz o pai dos Lannister, do Game of Thrones. Eu não me lembro o nome desse ator, cara. Dá uma olhada. O Lannister Coroão. Sabe Sei, qual é aquele coroa? É um ator. O maluco trabalha bem demais, né? Bem demais. O cara tem a pinta, né? De nobre. Inclusive esse... A cara dele tá... Não é um nome... Eu não lembro o nome dele, Eu também não realmente. lembro Mas o ele nome vai ter que dele. procurar aí no... O pai dos Lannister, né? O pai do anão, Sim. da Cersei Lannister, né? Dos irmãos lá que se pegavam. Mas o que tem ele? Esse cara, num dos filmes do Drácula, que eu esqueci qual é o nome, Não do Bram Stoker. não é do Bram Stoker nem o do Luc Besson, que eu assisti outro dia também, que é legal pra caramba. Esse eu vou ver. É um outro que o cara... A mulher do cara morre, aí ele fica irado, ele quer vencer os turcos lá e ele faz esse pacto com o Drácula pra ele ter superpoderes pra vencer a guerra sozinho, né? O cara parte pra guerra sozinho e arrebenta todo mundo. Pô, É interessante o filme, não é um filme artístico nem cult, mas vale a pena. Nesse filme, então, o Drácula não é o primeiro, você já tem um vampirão antigo. que deu Como origem... se fosse o João, que tá ali, né? Na mitologia dos vampiros... Não sei se você já jogou RPG Vampire. Não, cara, mas eu conheço, Então, mas nunca eles joguei. chamam dos Como é antediluvianos. que é? Os primeiros. antediluviano. Quanto mais Maneiro. antigo é o vampiro... Eu não me lembro se tem um que deu origem a todos. Eu acho que sim. Talvez Caim. Eu acho que é Tá. Caim. Caim seria o primeiro O vampiro. primeiro, tá. Segundo a mitologia do Vampire. E ele vai dando origem, e quanto os primeiros são mais fortes, vão ficando, o sangue vai ficando cada vez mais fraco, Fica mais ralo. mais ralo. É. Então Caim é o mais poderoso. Entendi.
a segunda linhagem mais poderosa e vai vindo. É igual quando você tira a Cheryl, vai perdendo qualidade, né? Não, o exemplo é perfeito. Olha só, cara. Esse cara tem cara de... O nome dele é Charles Dance. Tem cara de... Esse cara tem cara de poderoso. Não tem cara de pobre, né? Você não vai ver esse cara de morador de rua, cara, né? teve uma dessas séries lá da família real britânica, eu não me lembro qual é Vitória, qual que é a série. Tem várias, né? Que ele faz o papel do Conde Mountbatten, que é também da família real britânica. Sei. Foi um cara que ele foi assassinado num ataque terrorista do... Como é que é o nome lá dos terroristas lá da Irlanda? Eu ia falar ETA. O ETA era da Espanha. É o... Da Espanha, você tá falando? Não, o da Irlanda. Ah, da Irlanda? Como é que é o nome mesmo? Ira. Ira. Não é Ira... A banda, né? A banda, né? Pobre São Paulo! Ô, Homer, Pobre paulista, né? Pega esse cara, o nome dele, e bota filme Drácula, pra ver qual é o nome do filme. Cara, esse aí, que ele faz o Drácula cascudão. Tá. E ele também, tá vivendo já há vários anos, e o Drácula foi iniciado por ele. Eu tenho uma teoria, assim, até coloquei no meu livro isso, né? Sim. E que Matrix usa muito isso, né? Ah. Que todas essas lendas, Sim. elas têm sempre um fundo de verdade. Lógico, por exemplo, não é que o vampiro existe, mas existe alguma coisa que virou a lenda. Ela não foi criado nada. O lobisomem, ele não foi criado nada. Não. Existe alguma coisa estranha, sobrenatural? Existe. Ou em todas as culturas tem em isso. toda cultura tem. Tem o lobisomem e tem o vampiro. Esse lance de uma bola de fogo. Sim, Os índios também têm isso, não sei o quê, o boitatá, sabe? Sim. Então, existe uma origem comum, que alguém vai dar o nome de alienígena, outro vai dar o nome de demônio, Aí outro tem vai dar os skinwalkers, né, que são os índios que conseguem mudar de forma. Aí o cara... Shapeshifter. Shapeshifter. Então tem essas lendas que mudam de cultura pra cultura. Uma coisa... Opa, aí ó, ele fazendo... Qual que é o nome desse filme, cara? Olha isso, Homer. É filme de Drácula mesmo. O nome do filme é como Drácula. Olha a história nunca contada aqui. Ele de vampirão, velho. Aí, maneiro o filme, hein, cara? Maneiro, cara. Você não viu esse, não? Esse é do Luc Besson, não, né? Não. Esse é do Luke Cabeção. Você não lembra esse daí? Vê se você acha a capa desse daí pra eu ver. Pega a capa. Aí, interessante esse filme, cara. É maneiro. Não é, assim, não é aquele filme mais bem feito, o melhor roteiro, a melhor direção, mas é legal, cara. Tá. É um filme meio metido artístico, mas que você vê que ficou um pouquinho aquém, entendeu? Entendi. Sabe aquele filme que o cara tentou? Tem umas cenas assim, umas atmosferas meio Senhor dos Anéis, o filme. É legal, cara. Acho que vale a pena. A galera gosta disso aí. Eu gosto. Vampiro eu gosto desse universo de vampiro. Desde o Blade, que é mais entretenimento, né? Que vão Blade refilmar também. Wesley Snipes, né? Esse qual que é? Esse cara é o Drácula. Esse é o do filme? Esse faz o Drácula. Essa é a capa do filme. Esse é o nome desse ator. Eu gosto, inclusive, daquele que é os vampiros versus os lobisomens, como chama? Catherine Beck's lá, que é... Sabe? Aquela que é uma guerra entre os lobisomens e... É só você colocar guerra... É Crepúsculo. Não. Deus me livre, cara. Que o vampiro não é vampiro, ele brilha brilha no sol. Não, esse filme eu já achava ruim na época. Eu fui tentar ver esses dias. Vou mostrar pro meu filho só uma... Pra ver cara, é muito ruim, velho. Ele envelheceu pior ainda. O filmezinho mas rústico, dessa série de filmes aí, coloca Vampiro versus Lobisomem, vai aparecer aí. Aquele negócio de American Horror Story, você chegou a ver? Cara, eu tentei, mas não me pegou ainda. Fraco. É meio... Não cheguei nem a ver. Falam que é bom pra caramba, né? Legal. Vocês assistiram ou não? É. Cada Lady temporada... Gaga participa. cada temporada é uma história totalmente diferente, Entendi. assim. Cara, o negócio que eu botei pro meu filho ver outro dia que ele se amarrou foi João e Maria, um filme que é com o Jeremy Renner. Ah, já vi. Cara, é maneirinho pra ver com criança assim, é legal. Então, Vilela, essa história tem muita relação com a história de Enoque, porque Enoque é um cara que, teoricamente, não morreu, não virou vampiro, parece, né? Mas não morreu, foi arrebatado, né? Foi levado por Deus. Então, Enoque, ele é bisavô de Noé. E ele, ao contrário dos seus antepassados e ao contrário dos seus descendentes, que viveram mais de 900 anos, ele andou pela Terra 365 anos. Quando ele tinha 365 anos, a Bíblia diz que ele foi levado por Deus. Essa idade ser o mesmo número de dias do ano, né? Meio curioso, né? Não pode ter um simbolismo também? Deve Parece, ter. né? Inclusive, eu sempre penso, falando nisso, né? Só uma curiosidade. Como eu nasci no dia 27 de fevereiro, aí eu sempre fico com aquele negócio, pô, o cara nasce no dia 28, 29, ele faz aniversário só de 4 em 4 anos, né?
Aí eu sempre tive esse negócio na minha cabeça de ano bissexto. É. O ano bissexto, não sei se a galera já parou pra pensar nisso, o que tem a ver bissexto com 4 em 4 anos? Bissexto. É porque são 366 dias, tem 2 6. Cara, em vez de, eu nunca tinha parado pra pensar, Homer. Em vez de ser 6, 5, é 6, 6. Não sabia não, 6, 6, É, porque devia ser de 4 em 4 anos, como chama? Não é trienal, sei lá, 4. Sei lá, deve ter uma palavra. Quadrenal, sei lá. Pô, olha só, conhecimento. Que é 366. Melhor do que 666, né? Melhor do que 333, que é o também meio besta. Meio besta. O filme que você queria é Anjos da Noite? Isso, Anjos da Noite. Esse é daquela série? Lobisomens versus vampiros. Bem legal. Mas é filme, não é série, não? É uma série de filmes, são vários filmes. E tem aquele de vampiro que é muito bom, que os caras estão no Ártico. Que é... os caras ficam meses sem ter luz. Não. Sabe, o sol da meia-noite? Os caras estão num... porque... O Canadá, ou Islândia, sei lá. É porque fica escuro, pra eles escuro, é bom, né? Aí os vampiros detonam... Dominaram tudo. Domina tudo, né? Que fica meses... Essa mina é gata pra caramba. Kate Blanchett. Ele viu o nome dela aí. Kate Blanchett também, a galera ficou chateada com ela, né? Que ela fez o papel da Hela na Marvel, né? Lá do... ficou... Aí ela falou, eu só fiz esse filme. Eu não gosto não, só fiz porque meu filho pediu que ele gosta. Tá brincando, galera ele falou, irada, né, meu irmão? Não duvido, não. Pra que falar isso? Dá vontade de falar, minha filha, você fez Senhor dos Anéis também. Pois é. Quero ver tu falar agora, que a galera vai te juntar na rua. Vai ter aí. mais Senhor dos Anéis com o Peter nome Jackson. dela Vai. Kate Beckinsale. Isso. E vê aí o tá sumida. O novo filme do Peter Jackson do Senhor dos Anéis. Pô, me deu um gás aqui agora. Pô, você vai ver, cara. Eu fiquei animadaço. Pô, cara, tem que Ele anunciou faz pouco tempo aí. Pô, aquela série que eles fizeram, Anéis do Poder, foi muita sacanagem. E esse... O Sétimo Cavaleiro, não sei o quê. Esse é do Game of Thrones? Você viu? Não vi também, não. Todo mundo tá falando que é bom pra caramba. É bom? Falaram que é bom? Falaram que é muito bom. Já ajuda um pouquinho pra ter vontade de ver, né? O problema agora, Vilela, não é vontade, é tempo, maluco. Pois o Paradise que você sempre indica, eu não consegui, Eu fui ver o Devorador de Estrelas. E aí? Dá pra gente falar agora, né? Ver com meu filho. O livro é melhor. Meu filho, mas o livro é tão bom. Eu fiquei... Cara... Ficou decepcionado? Fiquei decepcionado. Imaginei. Porque tem toda uma construção... A personagem, aquela mulher, ela não é que nem tá no filme. Você tem ódio da mulher, de tão brava que ela é, de tão obcecada. Ali rola um clima entre eles. Não, ela é totalmente... A mulher é psicopata geral. Ela quer salvar o mundo e, tipo, o que ela tiver que fazer... Se ela tiver que matar 1 bilhão pra salvar 7... Não, esse filme. Cara, o filme é maravilhoso, mas, cara, não dá pra comparar com o Seu filho achou maneiro? Achou maneiraço. Não te falei? Meu filho... porque é uma pedra falante, né? Pô, aranhinha... E o jeito que eles começam... Porque o legal do livro é que mostra toda a construção de como eles começam a descobrir a linguagem um do outro. Entendi. E no filme é muito rápido, né? Já papum. É muito bom. Ele joga no computador, vai botando os nomes, né? Não mostra nada das cápsulas, como a cápsula ele usa pra salvar a nave primeiro, não pra mandar as mensagens, os Beatles, que são os quatro sondas, né? As 4 sondas. Então tem muita coisa no livro. Se você gosta de sci-fi, você tem que ler o livro. É muito outro bom. naipe, né? Agora que eu reli ele e assisti o filme, agora eu vou voltar pro cara do Da Vinci, o último livro do... Você não tinha concluído, né? Não, como do chama? Dan Brown. Isso. Maneiro. Então, o Enoch, ele vive 365 anos, que é um número estranho, né? E, foi levado vivo pro céu sem morrer, né? E aí, por causa disso, isso tá na Bíblia. Agora, o que não tá na Bíblia tá no livro de Enoch. Que ele vira um profeta, ele vira uma espécie de escriba celestial. Tudo que está acontecendo no céu, ele vai lá vai registrando. Tem que a responsabilidade de anotar. E ele vira uma espécie de intermediário entre Deus, os anjos e os humanos. Porque ele é um humano que meio que ascendeu a quase que uma quase divindade, né? Então ele faria a ponte entre o mundo espiritual e o mundo humano, né? Então ele recebe várias visões, ele viaja pelos céus, ele registra os segredos do final dos tempos, relacionados ao juízo, né, ao futuro da humanidade. Então, assim, é um livro altamente escatológico no sentido de tratar de coisas meio apocalípticas, né? Então, assim, o livro... Vamos entrar no conteúdo do livro. Como que a gente... Eu acho que antes disso seria legal falar por que apócrifo, por que alguns livros entram na Bíblia e outros não, por que esse não entrou... a importância dele, porque o Enoque é citado por muita gente, né? Muito. E por que ele não entrou na Bíblia? Então, tem uma série de fatores, né? Dizem que tem divergências doutrinárias. O que é isso? Tem coisas que falam no livro que não combinam com o resto do que eles já tinham entendido como canônicos.
Porque seriam livros que foram... É como se são livros que foram descobertos depois. Que já tinha a Bíblia... Porque uma coisa é a gente pensar na Bíblia cristã, outra coisa é na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela já existia há muito tempo. Que é o Pentateuco, você está falando? Não só o Pentateuco, eles chamam de Tanakh. Tanakh é o Torá, que é a Torá, que é o Pentateuco, são os 5 livros de Moisés. Nevi'im, que são os profetas, e Ketuvim, essas palavras hebraicas para esses termos, né? Por isso que é Tanakh. É o Pentateuco, mais os profetas e mais os escritos. Isso já existia antes de Jesus? Isso já existia antes de Jesus e já tinha... o livro de Enoque, ele veio depois. Tá. Ou foi descoberto depois, não pelo que a história é depois. Foi descoberto pelo menos depois. Então os caras começaram a falar, cara, vamos comparar então esse que veio depois com o que já tem antes. E comparando não bate. Tem coisa que a Bíblia não confirma. Por exemplo, a Bíblia só diz que Enoque foi arrebatado e acabou por aí. Então eles acham que é algo que floreou demais. É muito acréscimo e são coisas que não tem sinergia com a doutrina que já existia dentro do corpo dos livros escolhidos ali, né? Pelos judeus. Porque é claro que Enoque vai tratar de uma história do Gênesis. Se a gente fosse colocar cronologicamente Enoque na Bíblia, Enoque teria que ser enxertado, só que é um livro gigante. Ele entraria... no capítulo 5 de Gênesis, pô. É mesmo? Você ia ter que jogar Gênesis tudo pra frente e botar umas 600 páginas ali. É grossão, é gigante. É monstruoso. Pô, então deve ter coisa pra cá. Mas tem alguma coisa que é totalmente contra ensinamento que a gente acredita? Então, eles vão dizer que teve uma primeira queda de anjos, depois teve uma segunda queda, que era a queda dos vigilantes, né? Os Watchers, né? Os Grigori, em grego. Então, assim, já fala de quedas sucessivas de anjos. A Bíblia não fala sobre isso, fala sobre uma única queda. Diz que o líder dessa rebelião era um anjo chamado Samiasa. E aí esse anjo, ele achou... Samiasa? Vê se você acha alguma representação desse anjo. Tem. Em alguns filmes, a história eles usam esse nome. Então, o Samiasa, ele começou a achar as mulheres atraentes e quis arrumar um jeito de conseguir pegar as garotinhas, né? Entendi. Então, na Bíblia, como... É difícil você dizer que um anjo caído, um demônio, consegue ter relação com uma mulher. Acabou que isso não foi fazendo muito sentido. Não só ter uma relação, mas engravidar as mulheres. Mas na Bíblia não tem isso? Não fala dos vigilantes? Não, ou não deixa vigilante, claro? Não. Fala em Gênesis 6, que é o capítulo seguinte da história de Enoque, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Isso não está na Bíblia, então? Está na Bíblia. Isso aqui que eu estou falando. Só que a teoria qual que é? Quando a Bíblia fala os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Certo. Aí nasceram os gigantes. Olha só o bichão. Tá bem representado. E nasceram os gigantes. Nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. E Enoque vai falar o quê? O que na Bíblia, a maioria dos estudiosos, que acabaram ficando mais céticos, assim... Como eles entendem, Eles interpretam que isso foi uma união entre homens, seres humanos. Filhos de Deus seriam quem que casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes? Seriam homens que levavam a sério as coisas de Deus e andavam no caminho de Deus, que se envolveram com mulher da vida.